A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Oi. Muito bom ver vocês, e para você que está online, é bom não ver vocês, mas saber que você está aí conosco. O que eu quero dizer é que não vejo você aqui comigo, mas obrigado por estar conosco. Sabe, eu percebo que eu estou carregando esta palavra sobre... é como se isso me incomodasse, eu preciso falar, eu quero já começar orando. Então vamos orar. Espírito Santo, eu só quero te agradecer por todos estes crentes maravilhosos e por aqueles que estão conosco que ainda não creem, mas obrigado por apenas estarem conosco. Deus, você vai tocá-los profundamente hoje. Oramos para que abram seus corações, suas mentes e seus espíritos a Ti, no que você está fazendo em nós e através de nós. Amém. Eu quero falar sobre ter fé em Deus, e no primeiro culto, enquanto adorávamos, eu tive essa imagem na qual estávamos de pé, eu estava de pé contra esta parede, era uma parede de blocos, e eu ouvi o Senhor dizer, atravesse a parede, imagine, atravessar a parede, e quando eu cheguei na parede, ela ficou líquida e eu passei através dela para outra dimensão. E eu comecei a perceber que a fé está nos levando a outra dimensão, em uma realidade alternativa, e que estamos passando, indo de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Então não é apenas como uma parede que estamos passando. Cada parede que passamos estamos indo mais fundo na fé, mais fundo na fé, mais fundo na fé. E eu creio que Deus está nos chamando para aumentarmos o tamanho da nossa fé e nossa obediência de fé. E eu quero só começar dando a vocês uma visão geral de algumas coisas que eu considero preocupante em mim mesmo e em crentes ao redor do mundo. Eu acredito que nós somos chamados de crentes porque somos comissionados a viver pela fé, somos salvos pela fé, entramos no reino pela fé, também temos que seguir pela fé. Eu acho que o maior efeito colateral da temporada que acabamos de passar com esse vírus, sabe, essa estação, tudo que tivemos que fazer, e nós sabemos que foi muita coisa aconteceu. Eu acho que o maior efeito colateral dessa temporada que vivemos não foi a perda de olfato ou a fadiga persistente que muitos tiveram, nem é o declínio contínuo da economia, que fica praticamente paralisada por 2 anos do governo pagar as pessoas para não fazerem nada. Eu acho que o efeito colateral da temporada da pandemia foram muitas comunidades levadas às margens da desilusão e da falta de fé. Elas pararam de seguir o caminho e, em vez disso, começaram a seguir seu próprio caminho. Consequentemente, igrejas que antes estavam cheias de seguidores fiéis, agora muito comumente, estão reduzidas a um grupo de pessoas apaixonadas, porque muitos trocaram o sacrifício da comunhão pelo conforto de uma existência inquieta, confortável, na verdade, de uma existência sem riscos, enraizada na conveniência e em estilos de vida letárgicos. O fogo da fé se apagou nos olhos deles, apagado pelas águas da desconfiança, da amargura, do espírito crítico. E eu digo isso como um aviso para todos nós de que é fácil para nós estarmos neste lugar e não percebermos. E em 1 Timóteo 1,18 eu quero ler isto. Isto eu ordeno, Paulo escreve, confio a ti, Timóteo, que segundo as profecias que anteriormente foram feitas a você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé, repitam, mantendo a fé, e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja, ele fala aqui de fé. Ele continua na mesma carta escrevendo, ele escreve em 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns decairão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu quero observar, é algo que meio que eu vejo diferente agora. Eu noto que Paulo está falando com Timóteo sobre pessoas decaindo, apostatando da fé, e não necessariamente de ir à igreja. E é claro que esses dois talvez devessem ser sinônimos, mas eu quero sugerir aqui que
Isso também por causa dos ensinamentos de Paulo, que há pessoas que de fato têm uma forma de piedade, mas na verdade negam seu poder. E eu creio que Deus está nos chamando, cada um de nós, e não diz respeito só a você. É claro, você diz, eu estou feliz que o Cris está pregando só para mim hoje, mas eu acho que ele está nos chamando de volta a uma fé radical. E Paulo continua dizendo, aqui em 1 Timóteo 6,12, e veja, na mesma carta, ele escreve, combate o bom combate da fé, então eu estou propondo aqui que a fé é sim um combate, que na verdade temos que combater pela fé, que é uma vida de fé, que andamos em fé, para que realmente não percamos de vista o chamado de Deus para as nossas vidas. Para que não sejamos reduzidos a uma temporada de Covid dando acesso à desilusão, à raiva talvez pelos líderes da nossa igreja, aos líderes governamentais e acabemos em amargura sem perceber, sabe, acabamos mesmo em amargura sem perceber que a nossa estação na qual ainda estamos e estamos odiando é porque resmungamos e de fato não vivemos pela fé. E então eu quero sugerir que, sabe, em Romanos capítulo 1, verso 17 diz, os justos viverão pela fé, os justos viverão pela fé. E eu sinto na minha própria vida que há um arrependimento necessário. Eu tenho sido muito aberto e transparente com vocês. Eu acho que esse é o único caminho que podemos seguir. E eu percebo que o Senhor, e eu compartilhei isso com vocês há algumas semanas, que o Senhor disse, você tem sido domesticado, falando comigo, você foi domesticado, mas você é um leão que precisa sair da coleira e começar a operar pela fé. Você precisa começar a fazer as obras que você fez no início. Em Apocalipse, Jesus vem falando com a igreja de Éfeso, que foi uma das igrejas mais fantásticas do Novo Testamento. Provavelmente um dos meus livros favoritos do Novo Testamento, a carta à igreja de Éfeso. E João escreve que Jesus diz a eles, eu amo o que vocês estão fazendo aqui, mas vocês deixaram o primeiro amor, e eis como eu quero que vocês se reconciliem, eu quero que vocês voltem e façam as obras que faziam no início. Agora ouçam, eu estou falando da minha própria vida agora. Eu não quero fazer apenas as obras que eu fiz no início, eu quero ir mais alto e mais longe, eu quero ir de fé em fé, de glória em glória, eu quero crescer, crescer, crescer. Eu quero ser como Enoque, tipo, sem funeral. Isso seria bom, mas antes de chegar lá, tenho que pelo menos fazer o que eu costumava fazer. Então eu tenho sentido esta convicção, essa mensagem repetida para mim pessoalmente. Eu quero que você faça as obras que fazia no início. Fazer as obras que eu fazia no início? Então eu comecei a pensar nisso, quais eram as obras que eu fazia no início? E sabe, eu estava pensando sobre quando a gente comprou a loja de conserto mecânico e também a loja de peças, e o Senhor nos deu a loja depois de 5 profecias numa mesma semana, incluindo sobre quais negócios seriam dados a nós. E claro que é uma história mais longa, mas eu não queria estar nos negócios, eu dizia ao Senhor, eu quero estar no ministério, não nos negócios. E ele tipo, você está no ministério. E eu dizia, não, no ministério, como o Bill está no ministério. Eu não quero estar aqui nos negócios. E o Senhor, tipo, você está no ministério. Nós ficamos naquele negócio específico por 9 anos. E ouça, nunca fizemos dinheiro. E uma das palavras proféticas sobre a nossa vida, dada por um profeta afro-americano, o nome dele era Danny, ele disse, isso naquela semana, ele disse, Deus diz que se você abrir um negócio, ele vai te abençoar. Então eu repetia para Deus, tipo, sabe, nossa casa hipotecada 2 vezes, a casa dos nossos pais hipotecada 2 vezes, nosso carro tinha sido tomado. E no meio disso eu disse ao Senhor, você disse que se abríssemos um negócio você nos abençoaria? Ele disse, você achou que eu estava construindo um negócio? Eu estou construindo um homem. E eu, tá bom, e o negócio começa quando? Então eu acho que foi tipo no 3º ano que estávamos no negócio, já tínhamos uma estação de serviço e outras 2 mecânicas, e eu estava orando numa manhã e o Senhor disse, eu quero que você abra uma loja de peças. Uma loja de peças? Isso é ótimo, mas agora só preciso, Senhor, de dinheiro. Só precisamos de dinheiro. Eu disse, Senhor, precisamos de dinheiro. Ele disse, você não precisa de dinheiro. Só precisa confiar em mim. Eu disse, tá bom, eu confio em você para dinheiro. Ele disse, eu disse que você não precisa de dinheiro, precisa confiar em mim. Eu disse, ok, Senhor, isso é ridículo. E eu disse, e como vamos fazer isso? O Senhor disse, você vai contratar 2 pessoas para cuidarem das peças antes mesmo de ter as peças ou a loja. Eu disse, ok, então quem são? Ele disse, eu quero que você vá e compre uniformes. Eu vou te dar o tamanho dos uniformes. Você vai lá, vai comprar os uniformes e então você vai abrir a vaga de emprego
para o público e você vai contratar as 2 pessoas que couberem nos uniformes. E eu pensei, eu não sei se a Trindade discutiu isso, mas é um plano bem bobo. Então, sabe, imagine a minha conversa com o cara do uniforme. Tipo, qual nome eu ponho nos uniformes? Ah, eu ainda não sei. Então compramos uniformes, 4 conjuntos de uniformes para 2 caras. E o senhor disse, muito bem, então agora contrata 2 pessoas para as peças. E então fizemos as entrevistas e eu contratei os 2 que cabiam. E eu pensei, e se eles não souberem nada sobre peças? Contrate as pessoas que cabem nos uniformes. E eu fiz isso. E eu, muito bem, agora eu já tenho 2 pessoas para as peças. Tenho belos uniformes, só não tenho nenhuma peça nem a loja. E o senhor disse, agora vamos para o prédio. E eu disse, muito bem, é agora que eu preciso do dinheiro. Não, não precisa do dinheiro, só precisa confiar em mim. Ok, então, eu consegui aquele prédio, eu encontrei um prédio no centro da cidade e era tipo 1/3 do tamanho desse palco. Era realmente, sabe, era tipo do tamanho de um banheiro externo, sabe? E eu tava negociando com aquele cara $200 por mês. Eu fiz um pré-acordo e fiquei de falar depois com o senhor. Eu voltei para a mecânica e no caminho o senhor disse, isso não é uma loja de peças, isso não me representa bem. Eu não vou deixar você fazer isso. Ok, senhor, então eu preciso de dinheiro? Não, você precisa só confiar em mim. Então eu vi um prédio lindo e era propriedade de um homem que a gente conhecia. Não éramos próximos, mas conhecíamos ele já estava na cidade há muito tempo. Ele não era cristão. E aí o senhor chegou para mim e disse, vai até ele, diz que você precisa desse prédio e que você não tem nenhum dinheiro. Não, é sério. Isso vai ser difícil, senhor, sabe? Eu conheço esse cara, até bem demais. Então eu chamei ele para almoçar, eu contei para ele todo o plano, disse a ele que já tinha contratado 2 caras. E provavelmente ele pensou, já tem 2 caras, então agora é o momento certo. Mas ele não sabia de nada. E eu contei tudo sobre mim, ele já me conhecia um pouco, tinha levado alguns carros dele para consertar. E sabe, já tinha passado quase 1 hora do almoço, e você sabe, eu sou bom em inspirar pessoas. E acabamos de almoçar, nos levantamos para fazer o acordo. A gente saiu da mesa e eu disse, só tem um problema, eu não tenho dinheiro. Ele olhou para mim, tipo, você o quê? Eu disse, eu não tenho dinheiro. O que eu preciso é que você me dê o prédio de graça, e aí depois de 1 ano eu começo a pagar o aluguel, e ele olha para mim e fica, você é inacreditável. E eu tipo, eu sei, eu nem sei porque eu tô fazendo isso, mas ok, pode ficar com o prédio, já tínhamos o prédio. Conseguimos o prédio. Então, na manhã seguinte, e veja, tudo isso levou 1 mês, então já passava 1 mês e eu bem, senhor, agora precisamos das peças, não dá para vender leite sem vacas, precisamos das peças. Então eu fiz uma pequena pesquisa e eu descobri que em Reading tinha uma loja onde a maioria das lojas de peças compravam as suas. Eu descobri o nome do dono e eu liguei para ele, marquei o encontro com ele. Eu cheguei lá e o senhor disse, quando você for para o armazém, eu quero que você leve o relógio que o seu sogro te deu. É um relógio legal? Eu disse, o que eu vou fazer com isso? E ele disse, você vai ver quando chegar lá. E eu, isso está ficando pior. Então eu chego lá e eu me sentei ali na frente daqueles 2 homens, era o gerente e o dono daquela grande loja de peças. E eu digo a eles tudo que eu vou fazer, que eu tenho um prédio, eu mostro uma foto do prédio, que eu já tenho 2 caras contratados e que eu tenho 3 mecânicas e eu sou bom em inspirar pessoas, então... E certamente eles não eram crentes usando as palavras com P e com F a cada frase. Então chegamos num ponto em que disseram, é claro, poderemos sim fornecer a você, é ótimo sempre ter novos clientes. E eu, que bom então. E já estávamos perto do final da reunião, e eu tipo, ok, então nós ali conversando, e eu disse, bem, e ele diz, você precisa de 100 mil em peças? E eu disse, ótimo. E eu disse, a única coisa é que eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu não tenho é dinheiro. E ele fica ali sentado na mesa e diz, mas que... E ele começa como se estivesse falando em egípcio. E aí eu puxo o meu relógio e eu falo, mas eu tenho um relógio de ouro? E ele, mas que diabo eu vou fazer com um relógio de ouro? E eu disse, sabe, é herança de família, eu não queria me desfazer dele. E, sabe, ele vale, sei lá, alguns milhares de dólares. E ele tipo, eu digo, bem,
É uma garantia e você pode ficar com ele até eu te pagar. Ele disse, quanto vale? Eu disse, sei lá, 10 mil. Você quer 100 mil em peças e quer me dar um relógio de ouro que vale 10 mil? Ah, sai daqui. Ele disse, essa conversa acabou? Ah, tá bom. Eu pego meu carro, 1 hora de viagem pra casa e eu garanto a você, eu tava muito envergonhado. Tipo, senhor, essa foi a ideia mais estúpida. Que história era essa do relógio de ouro, senhor? Sei lá. Eu tava tipo, sabe aquela coisa que toda vez que vem à sua mente você fica envergonhado, tipo, eu não conseguia nem acreditar que tinha feito aquilo. Nem acreditava que eu tinha feito aquilo. Então, 2 dias depois eu recebo um telefonema e é o cara no telefone, Chris, sim. E ele era um cara muito pessimista, não era um cara de personalidade amigável. A gente chega aí em 2 horas. E eu disse, ok. Então eu disse aos meninos, sabe, não cometam nenhum erro. Ele entra com mais 4 caras e ele dá uma olhada no nosso centro de operações, na nossa loja. Eu levo ele para a loja de peças que não tinha nenhuma peça. Eu destranquei a porta. Sabe, o senhor tinha dito, leve o relógio com você, não esqueça. Então chegamos na loja de peça, demos uma olhada. E ele dando uma olhada, e ele estava fazendo perguntas como, sabe, perguntas pessimistas. Como você vai fazer isso? Como vai fazer isso? Como é que vai fazer? E eu, não sei como é que eu vou fazer isso. E ele olha para a loja que estava completamente vazia e ele fala, mas onde é que estão todas as prateleiras? Você precisa de milhares de dólares em prateleiras? Bem, eu não tenho elas. E os contadores? Você não tem nem contadores? Eu também não tenho não. Ele olha para mim e diz, eu nem acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Ok, eu vou te dar as peças e eu vou te dar todas as prateleiras e vou te dar também os contadores. E eu fiquei tipo... aqui tá o relógio. 3 anos depois eu recuperei o relógio, paguei tudo. Faça as obras que você fazia no início. Eu percebo o Senhor nos chamando a uma obediência radical à fé. Paulo disse que o fruto... Não, na verdade ele disse que o objetivo do meu apostolado é a obediência à fé. Quantos sabem, Paulo tinha sido fariseu, então o ministério anterior dele tinha sido obediência à lei. E ele tipo, eu esqueço tudo isso, e agora o meu objetivo geral como apóstolo, o meu objetivo geral é que as pessoas sejam obedientes à fé. O que isso significa? Faça o que Deus te disse para fazer. Você está comigo? E eu, sabe, E é tão bonito, o Kenneth Copeland está participando aqui conosco, eu não sei se você já o ouviu, e sabe, eu nunca fui de verdade parte desse movimento da palavra da fé, mas eu ouvia ele o tempo todo, ele teve grande influência na minha vida nos anos iniciais, e sabe, ele fala muito sobre esse assunto, e quando alguém tem 20 anos, e ouve alguém ensinando a palavra de Deus, sabe, quando ensinam na palavra de Deus, é muito inspirador. Sabe, você recebe aquilo, entenda, uma criança pode nos ensinar a palavra de Deus, se for precisa. Mas quando alguém tem 86 anos, e essa pessoa se torna um dos ministros mais ricos da América, eu penso, aquilo que você me ensinava muito tempo atrás, agora você tem os frutos? Agora eu estou ouvindo você de verdade. Se um empresário rico tipo Elon Musk se tornasse um crente radical, se levantasse aqui e ele dissesse, eu tenho $1 bilhão porque eu confiei em Deus, a gente, que maravilhoso, que bonito. Mas quando Deus abençoa alguém como Abraão ou Salomão em nossos dias, a gente, eu não sei bem se foi assim. E sim, e as mesmas pessoas vão orar para Deus para conseguir pagar a casa. As mesmas pessoas, Senhor, você pode, por favor, conseguir dinheiro para pagar a faculdade. E aí o homem diz, eu fiz o que Deus disse, eu criei, eu falei, me tornei o homem mais rico da América, o pregador mais rico da América, e você, mas como será que ele conseguiu? E a gente deixa a mídia nos dizer, não sigam a ele, porque ele tem frutos. E aí a gente fica nesse dilema maluco como crentes, porque Deus diz, quando você fizer algo pelas pessoas, faça isso em segredo. E a gente fica, a minha renda é de conhecimento público, mas as minhas obras são secretas. E as pessoas, onde é que você está gastando todo esse dinheiro? E ele, Kenneth Copeland, é uma das pessoas mais generosas do mundo, ajuda milhões de pessoas, e ele não conta a ninguém.
E as pessoas, se você é generoso, por que não ajuda os pobres? Se fosse eu, ia sentar e dizer, ei, eu ajudo os pobres sim, tá? Mas o Senhor disse, não deixe a mão esquerda saber o que a mão direita faz, e eu realmente creio na Bíblia. Eu tenho que ficar aqui suportando as suas críticas, porque ainda tenho que obedecer a Deus. Jesus, Mateus capítulo 9, versos 28 e 29, Jesus, ele encontra alguns cegos e ele diz, vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? E eles dizem, sim, Senhor, e ele toca os seus olhos e ele diz a eles, será feito de acordo com a sua fé. Será feito segundo a sua fé. Agora, ok, eu entendi isso, certo? Tipo, não queremos dizer a uma pessoa doente, bem, se você tivesse fé não estaria doente. Porque a gente já tentou isso e não ajudou muito. Não é? Bem, a razão para você estar pobre é porque você não tem fé. E então a gente quer realmente ter cuidado para não tornar a situação de alguém ser culpa da pessoa porque ela não tem fé. Certo? Mas ainda assim, vez após vez na Bíblia, Jesus faz afirmações para o seu próprio time. Tipo, 9 deles tentaram expulsar um demônio de uma criança. Jesus desce do monte, olha para a criança, expulsa os demônios, vai embora. Isso foi fácil. E eles, peraí, a gente passou horas com essa criança. O que aconteceu? Se tiverem fé como grão de mostarda, dirão esse monte mova-se, ele se moverá. E eles tipo... Mateus, eu disse a você que o problema era esse. E ele tinha acabado de dizer aos discípulos, a razão para vocês não terem expulsado é porque não tiveram fé suficiente. E ainda assim não queremos dizer isso para ninguém. E eu entendo isso completamente, mas a igreja é notória por reagir ao que dá errado e construir uma doutrina completamente diferente. Uma doutrina completamente diferente que é completamente antibíblica. Então eu te faço essa pergunta. Ok, não é sobre você, é sobre o seu vizinho aí. E se o componente principal do nosso destino não for educação, habilidade, experiência ou capacidade, ou se não for nem mesmo chamado, e se for a fé? E se estivermos gastando nossas vidas esperando pela oportunidade final e Deus estiver esperando que a gente apenas creia no que Ele já disse? E se a sua fé, aí vamos nós, e se a sua fé for a responsável pela sua realidade atual, e a sua vida diária se desenrolasse no reino visível de acordo com as expectativas invisíveis do seu próprio coração? Tipo, e se a razão para você estar bem aqui agora for devido ao seu nível de fé, quer seja ela boa ou má? Eu estou ofendido, então é com você que eu estou falando. Deus me chamou nessa estação para ser disruptivo. Ele me disse, você leva pessoas à disrupção. Ele me disse, orávamos uns pelos outros em Twinville e disseram, diga a outra pessoa o que você percebe que Deus está te dizendo para fazer agora. A pessoa do meu lado disse, eu sou um pacificador. Eu disse, eu sou um disruptivo de pessoas. E ela disse, eu sei. Ouça, se você está vivendo dentro dos seus próprios meios, você não está vivendo pela fé. Eu sei que tem gente que vem, eu estou fazendo isso, você tem que ver a fatura do meu cartão. Não. Eu estou vivendo muito além dos meus meios e pela fé. Eu até tenho um Mastercard para ele pagar a conta. Não, eu estou dizendo que se você não está vivendo além dos seus próprios meios, você não está andando por fé, porque Ele te chama para um caminho que é muito além dos seus meios. Eu não estou falando de ficar endividado em nome de Deus, eu estou falando de fazer o que não pode ser feito. Eu estou falando sobre viver além da sua capacidade e da minha. Muito legal, todo mundo quieto. Em Marcos capítulo 11, verso 20, Jesus está caminhando pela manhã e eles veem uma figueira e ela está murcha, e você sabe, é a mesma figueira que ele amaldiçoou no dia anterior. E Pedro disse a ele, Rabi, olha, a figueira que você amaldiçoou está murcha. E Jesus respondendo diz a ele, tenha fé em Deus, repita, tenha fé em Deus. E ele diz, verdadeiramente digo a vocês, que qualquer um que disser a esse monte seja removido e lançado ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que ele diz vai acontecer, isso será concedido a ele. Portanto, eu digo, tudo aquilo pelo que orarem e pedirem, creiam que você as recebeu e serão dadas a você. Eu quero observar que a fé, que a fé é ativada pela voz.
De fato, 2 Coríntios 4,13 diz que, portanto, ele diz, eu creio, portanto eu falo. O que eu quero dizer é, Jesus disse, se você disser a este monte, eu sei que você está pensando, não, eu não quero fazer parte desse movimento de confissão positiva. Não, mas queira fazer parte do movimento, eu consigo o que Deus me disse, e eu faço o que Ele diz, e eu digo o que Ele diz. Sabe, entenda, nós temos Alexa. Alexa, você conhece? Tem gente que diz, eu não quero isso porque o governo está me ouvindo. Eu estou tentando fazer o governo me ouvir faz anos. E toda vez que eu passo por aquela coisa, eu digo, e vocês farão discípulos nas nações? Por favor, ouçam sim as minhas conversas. Vocês precisam do que eu tenho dito para minha esposa e para os meus filhos. Eu espero que estejam ouvindo. Tipo, e se o meu iPhone estiver grampeado? Eu tenho tentado fazer as pessoas me ouvirem desde sempre. Mas veja, a sua Alexa pode ser conectada à sua casa e você pode fazer as luzes acenderem. Alexa, acenda as luzes. Alexa, ligue a televisão. Alexa, aumente o aquecedor. Você pode conectar a Alexa à sua casa e ela faz tudo. A minha não está conectada a nada. E eu percebo que a fé de muitas pessoas não está conectada à voz delas. Os filhos de Israel resmungavam no deserto. E tinham que resmungavam em vez do que ele disse, então reclamavam por não terem entendido o que ele disse, porque reclamavam do que ele disse. Mas tinham que resmungavam. E só 2 pessoas não resmungavam. Caleb e Josué. Eles criam em Deus, o time do resmungo disse, sabe, foram ver a terra prometida e disseram, é uma terra ótima, mas está cheia, sabe, ela está cheia de gigantes. E éramos como gafanhotos aos olhos deles, eles nos viam como gafanhotos. João Batista veio comendo gafanhotos e disse, eu endireitarei os caminhos tortuosos e aplainarei os montes. E Caleb se levanta e diz, eles serão para nós como o nosso pão de cada dia. E Josué diz, eu como eles. O que eu quero... O que eu estou dizendo é que os 2 caras que disseram, vamos tomar aquela terra, tomaram a terra. 1,5 milhão de pessoas receberam a profecia e só 2 caras disseram, a terra é nossa. E entenda, eles precisaram chegar nos 80 anos para conseguir entrar, porque andavam com os resmungões. Às vezes você tem que abandonar pessoas para entrar na sua terra prometida, porque tudo que eles fazem é alimentar você com o lixo deles. Essa é uma boa palavra. A fé é liberada, eu estou certo disso. A fé é liberada na fala. E aí, porque vimos alguns abusos, nós corremos para o lado de cá e resmungamos sobre a nossa condição. Não acreditamos nisso. São falsos profetas, falsos mestres, falsos. Estão prosperando. E a gente do lado de cá, mesmo assim, eu não quero ir para lá. Tenho certeza que os gigantes vão comer eles vivos. Eles entraram na Terra Prometida e os gigantes que os impediam só apareceram depois de 370 anos e um jovem matou um com uma pedra. Eu creio em Deus. Meu Deus, eu estou só na página 3, eu tenho 11 páginas. Deus me disse que era para vocês ficarem aqui, até eu terminar. É melhor vocês ficarem assustados, porque se ele me disser para fazer isso, eu faço isso. E aí na segunda eu vou me preocupar com o meu emprego. Eu vou continuar com a parte 2 no meu próximo momento de pregação. Eu só quero falar algo sério. Deus realmente nos chamou para a fé. Ele chama muitos de nós ao arrependimento. Se essa palavra não te alcança, ele não está falando com você. Se essa palavra te ofende, ele está falando com você. Deus está nos chamando ao arrependimento, ou se ele está me chamando ao arrependimento, eu te digo isso. Tipo, eu quero que você volte às promessas que fazia no início, mas que obras? Sabe, as boas que funcionavam? E aí ele vem, pegue seu relógio, eu não, Senhor, esse tipo de obra não. Esse tipo de obras é tão tenso. Não dá para fazer aquelas que as pessoas celebram, eu e você, não. Então eu percebo no meu espírito que estamos voltando às obras e agora eu quero orar para que Deus nos dê o espírito da fé. Essa afirmação está de verdade nas Escrituras, o espírito da fé. E eu creio que você vai acordar amanhã de manhã e você vai ser como aquele cara louco que nos lidera. Um dos nossos líderes, ele é louco. E eu acho que ele está certo.
Sabe por quê? Porque eu estou certo. Você que está assistindo, no YouTube, na Bethel TV, onde for, você deveria dizer, o Cris está certo. Porque eu estou certo. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo o que Jesus disse. E eu creio que estamos entrando numa estação de impressionante prosperidade. Nós vamos, não ouça, não só vamos construir um prédio pela fé, mas vamos construir um prédio pela fé. E as pessoas, e a maneira como isso vai acontecer no próximo ano e meio, as pessoas vão ficar, não, isso aí foi um milagre. Isso é loucura? Isso não deveria ter acontecido, mas vai acontecer e será um monumento. Não. Será um monumento para o nosso movimento, mas também vai abrigar um centro apostólico. Eu te digo por quê. Bem, há muitas razões. Uma razão que vem à minha mente agora é que o Senhor está trazendo disrupção às nações. As placas tectônicas estão se movendo e as capitais de estados e nações estão mudando. E eu creio que Reading será como a capital. Entenda, eu não estou dizendo que vou mudar a capital do estado para cá. Eu estou falando no espírito. Será como a capital e vai haver generais entrando e saindo daqui, traçando estratégias para que o reino seja expandido para as nações. Observe e verá. Observe e verá. Ok, só tenho mais alguns minutos. Eu tenho que ministrar a algumas pessoas, eu vou fazer isso agora. E eu quero dizer isso aqui, se você está tendo terrores noturnos, como se você estivesse sendo sufocado, você tenta gritar por ajuda, mas não consegue falar, eu quero que você levante. E especificamente, quando eu recebi essa palavra, eu vi um grupo oriental, possivelmente japoneses. Mas se isso acontece com você também, não importa se você é oriental ou não, se acontece com você, eu quero que você levante. Se você está ouvindo, eu quero que você se levante onde quer que você esteja e interaja agora. Eu quero que você fique em pé onde você está, eu não quero constranger você. Eu vou orar por você agora e eu vou quebrar esse espírito em você. Eu fiz isso por 3 anos e o Senhor me libertou. E eu creio que onde você estiver será liberto também. Ouça, tem muito mais gente aqui, eu tenho certeza que tem. Se eu estou falando com você, se você tem esse sintoma específico, levante. O Senhor me disse às 5 da manhã hoje que Ele libertaria pessoas com esse sintoma. Eu quebro esse espírito sobre você e sobre todos que estão online. Eu quebro agora em nome de Jesus e eu profetizo para você que o sono dos justos é pacífico. Isso é bíblico. O sono dos justos é pacífico. Algumas noites atrás eu acordei, às 5 o quarto estava rodando, já fazia anos que eu não tinha isso. E de fato eu até gritei para Kathy, o quarto está rodando. E ela o quê? Claro, ela estava dormindo. Ela acordou e disse, o que acontece? Eu disse, o quarto está rodando. Põe a mão sobre mim, ore por mim. E o Senhor me disse, eu tenho monitorado a situação a noite inteira, tudo vai bem. E quando ela orou por mim, parou imediatamente. A propósito, o Senhor tem monitorado a sua situação. Por isso você está ouvindo isso. Ele diz, está tudo bem com você, em nome de Jesus, está feito. Tem mais um aqui, é poderoso. Eu vi também, hoje de manhã, existe alguém aqui, eu percebo que está aqui de verdade. Você começou como modelo, virou stripper e prostituta depois, já impediu 2 gestações. Você conhece bem Jesus, mas está sendo atormentada pela dor e pelo arrependimento. Jesus te entrega essa palavra agora, de que Ele está te libertando e que Ele está restaurando a sua alma. Obviamente eu não vou pedir para você levantar, mas se é você que está online ou aqui, escute isso. O Espírito Santo me disse, diga a ela que eu estou restaurando a alma dela hoje. Hoje, isso para hoje, eu estou restaurando a alma dela hoje, em nome de Jesus. E eu falo isso para você agora, Salmo 23 será a sua porção, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo, Ele prepara um banquete diante dos seus inimigos, de prostitutas, de cafetões, e Ele diz que você vai levar muitos deles a Cristo, e eu vejo um movimento se iniciando, um movimento de influência, fluindo na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você está aqui ou ouvindo e não conhece o Senhor, ou talvez você se desviou e está ouvindo isso hoje, se você está online, na mesma situação, se não conhece o Senhor ou se desviou e está nos ouvindo aqui hoje, eu quero apenas liberar uma palavra de fé para você. Se é você, você pode, por favor, se levantar. Se você não conhece o Senhor, ou se você se desviou e está aqui hoje, eu percebo que eu tenho uma palavra para você e eu vou te entregar. Obrigado, por favor, continue de pé. Dê um pouco de amor a Ele.
Eu quero dizer, as coisas que tentaram te atrapalhar até mesmo de vir até aqui hoje, na verdade serão algo que te trarão força. As pessoas que eram contra você ficarão a seu favor, até mesmo seus irmãos. Eu não sei se você conhece a história de José na Bíblia. Seus irmãos tentaram matá-lo, tentaram vendê-lo para ser escravo, e ainda assim ele os abençoou. E você vai abençoar pessoas que te perseguem, você vai amar pessoas que não te amaram, e no final das contas os irmãos dele voltaram, e ele abençoou seus irmãos e seus irmãos o abençoaram. E eu acredito que as pessoas que te perseguiram, que tentaram te atrapalhar, que tentaram te machucar, ou que te machucaram, você vai perdoá-las e Deus vai criar um sistema no qual elas vão voltar e vão te pedir perdão e você vai abençoá-las, e isso vai criar uma conexão profunda no Espírito. E o Senhor está usando esse dia como um dia de novos começos. E se você puder, eu gostaria que você fizesse uma gentileza. Existem pessoas aqui que vão te dar instruções, tem pessoas aqui na frente. Elas vão orar por você, não vai demorar muito. Obrigado pela sua coragem. Muito legal. Alguém aqui pode recebê-la? Se você está online, eu te abençoo também. Eu oro em nome de Jesus para que você confesse o nome dele, siga ele a vida inteira e você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a receber Jesus para sempre. Você pode nos mandar um testemunho agora. Eu quero orar. Senhor, eu abençoo essa congregação. E eu oro, Senhor, para que você nos leve de fé em fé, de glória em glória, por aqueles, Senhor, que precisam voltar às boas obras que faziam no início, o tipo de obras que demonstra o teu amor. Eu oro para que o Senhor nos dê coragem e sabedoria, para que possamos recuperar o que foi perdido para irmos a lugares onde nunca fomos. Amém. Obrigado pelo seu tempo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.